Meu nome é Paulo Roberto Cordeiro. Na capoeira eu tinha o apelido, que era o mesmo apelido de infância, né? Paulinho, então ficou o mestre Paulinho. Foi como eu fiquei conhecido. O único que me chama de mestre Paulinho é minha esposa, que é mestre Paulo. É a única pessoa que não me chama de Paulinho. Eu sou originário de Campos. Meu pai e minha mãe são falecidos, né? Sebastião Cordeiro, Regina Márcia Cordeiro. E sou de Campos. Tem filhos? Sim, tenho 3 filhos, né, e 3 netos. Eu passei a ter amizade com um rapaz que ele estudava na escola técnica, onde um grupo de amigos deles, também da escola técnica, todos estudantes de lá, praticavam capoeira, começaram a praticar capoeira. Eu era assim uma pessoa que era um brigador de rua, né? Embora tivesse uma família equilibrada, mediana, mas eu era muito brigão. E quando ele me convidou, o primeiro impulso foi justamente assim, cara, vou me preparar melhor ainda para minhas brigas, né? Mas depois a própria capoeira foi me mostrando que, na verdade, ela foi me educando, né? Moldando meu caráter e tal, e me ajudou muito na minha personalidade. Por esse contato dele, eu fui conhecer o mestre hoje, né? Mestre Ralph, mestre Paulinho e mestre Vinícius. Eu fui até agraciado de ter 3 mestres de uma vez só, né? E fui agraciado também uma coisa muito importante para Campos, que na verdade a minha academia que eu treinei foi a primeira academia de Campos. Pouca gente fala disso. Então, eu sou filho da primeira academia de capoeira de Campos. Existia capoeira em Campos? Existia. Haja vista aí a história muito conhecida de Cirico, né? Que era trabalhava como estivador no Cais da Lapa, e um mestre de jiu-jitsu japonês que rodava o Brasil todo, teve a infelicidade de desafiar o Cirico, né, e apanhou muito aqui em Campos. E provavelmente ele teria também outros companheiros, né, que faziam arte da capoeira no cais, como é a tradição antiga da capoeira. Mas como escola, como instituição de você ter uma academia, um local próprio, a academia do Ralph, Paulinho e Vinícius foram as primeiras. Na verdade, não foi a academia deles. Eles herdaram essa academia que foi do mestre Ronald, que foi o mestre deles dois. Ali era uma academia de Kung Fu, do Wushu, né? Kung Fu é o termo popular, é Wushu, que era uma academia de Wushu e que Ronald dava aula de capoeira nesse espaço. Então foi a primeira em Campos, ali. Sabe o endereço dessa? Em frente ali, em frente à delegacia. Em frente mesmo da delegacia. Eu acho que hoje ali é aqueles despachantes, que tem despachante ali e tal. Delegacia. A minha formação, como de vários aqui na minha época, era muito assim, informal, né? Havia o batizado, o reconhecimento, convidados e tal. E a gente não tinha assim, um documento na época, pelo menos aqui em Campos não tinha um documento. Então eu calculo, pela minha idade e tal, foi mais ou menos aí em 79, 80. Eu era muito jovem ainda. Mas naquela época não tinha essas normas criadas pelas federações e tudo. Porque na verdade, o que acontece, fazer um parênteses aqui, as artes marciais como origem, ela não tem essa instituição como hoje se apresenta, de graduação nem nada. Os mestres de todas as artes marciais eram um reconhecimento público. As pessoas reconheciam nele, pelo notório saber dele, o conhecimento de um mestre, de alguém que poderia, com maestria, ensinar a arte dele. E era reconhecido e não tinha certificado, não tinha diploma, não tinha nada, né? Essa formalidade foi criada pelas instituições, né, de federações, confederações, que foram criando essas formalidades. Na época, a gente não tinha
Posteriormente, em 2002, se não me engano, através da oportunidade que a gente teve para fazer um curso pelo CREF, de Educação Física. Então, nós fomos ao Rio, foi a segunda turma do Brasil a ser formada em provisionário de Educação Física, em capoeira. Eu fiz parte, junto com vários mestres daqui de Campos. E lá, a Federação e a Confederação Brasileira reconheceu e nos deu, sim, um diploma de mestre de capoeira. Então, foi reconhecido oficialmente em 2002. Eu cheguei a ministrar aula de capoeira, porém, eu fazia isso ajudando os colegas. Como eu disse no começo, nós, na nossa academia, nós éramos pessoas que tinham um diferencial da grande maioria, né? Nós estudávamos na escola técnica, nos formamos na escola técnica e cada um foi para um foi para Furnas, outro foi para Petrobras, outro foi para a rede. Então nós não dependíamos de dar aula de capoeira. Porém, os mestres que lá foram formados, na minha época foi eu, o mestre Teco, que está em Vitória, alguns outros mestres que foram formados, eles não deram aula de capoeira, porque tinha outras atividades profissionais, eram técnicos e tal, estavam dando, mas continuavam jogando capoeira. Eu passei a dar aula, ajudando, ia na academia, dava aula e tal. Posteriormente, eu criei aqui no Brasil, talvez seja de primeira mão para vocês, uma atividade, patenteei tudo, que chamava Kungider. Essa atividade, nós tivemos 2 anos no SESC, a gente tinha 252 alunos no SESC, levaram 2 anos. Ela era uma mesclagem em movimentos de capoeira, não tinha até em alguns momentos o jogo, mas era movimentos de capoeira, maculelê, samba de roda. A gente colocava puxada de rede, nós fizemos um grande evento no SESC com jangada em tamanho natural que eu construí, né? O professor Algodão foi, o pessoal do Abadá, e a gente tinha alunos desde a terceira idade até alunos com problemas como síndrome de Down, que eram conduzidos, que era uma aula altamente energética, assim, terapêutica, usando todos os elementos da capoeira, a música, a batida, os bastões de maculelê, dança, sambavam. A gente criou através da capoeira, que é uma vertente muito interessante, usar a capoeira como terapia, né? Muito pouco usada. Kungider, na verdade, esse nome foi feito por um engenheiro de São Paulo, onde ele faz, não é numerologia, ele tem um programa que faz a vibração de cada nota, de cada letra que tem, uma vibração sonora, e essa vibração ela tem ela causa um determinado efeito para quem tem. Então ele é contratado por empresas para dar nome à empresa dentro de uma programação energética com o nome e a vibração correspondente ao nome. E na época eu contratei esse engenheiro para esse projeto e ele estabeleceu para a gente lá essa palavra Kungider. Ela não tem muita ligação com uma palavra comum, porque é um composto de letras, né? Que quando uniu, saiu esse som, Kungider. Nós começamos a capoeira com a grande maioria dos mestres aqui. Na academia nossa lá, como eu citei, tinha Paulinho, Ralph, Vinícius, como aluno tinha eu, Teco, mestre Delso, eram todos da academia da gente. Mas nós tínhamos um relacionamento com outros alunos de muitos anos. Nós crescemos praticamente, né, junto, crescendo a capoeira junto e se desenvolvendo junto. Um desses amigos era o mestre Celso. O mestre Celso, sabendo que eu conhecia todo o trabalho dele, com a capoeira, toda a história dele, ele tinha saído há pouco tempo da associação que fazia parte, me procurou e a gente fez uma preparação em algum tempo, sim, levamos um tempo
maturando essa ideia e eu dei o certificado de mestre mais do que merecido ao mestre Celso. E posteriormente tinha um capoeirista em Campos que ele não tinha vínculo, na verdade, com academia nenhuma, com associação nenhuma. Mas ele migrava muitos anos por essas associações todas, com um relacionamento muito bom nessas associações todas, muito admirado, mas como já estava ficando velhinho, mais de 70 anos, tinha um problema cardíaco que o médico falou que se ele andasse de bicicleta muito rápido ele morria, tal. As pessoas sempre só ouvia como convidado. E eu achei por bem reconhecer ao estilo dos nossos mestres antigos, que a comunidade reconhecia, não sem precisar passar por graduações de academia, e reconhecer ele como mestre. E em uma das nossos batizados, entrega de corda, eu trouxe o certificado para ele e coloquei a critério, a julgamento dos mestres presentes, para se eles concordavam ou não, e todos assinaram concordando como mestre honorário, que é o mestre Azeitona. Não. Eu procurei a poder público para capoeira em alguns momentos, sim. Mesmo porque essa atividade que eu fazia, principalmente com a terceira idade, que além de mestre de capoeira, eu sou terapeuta, eu sou professor de Kung Fu, professor de Tai Chi, e trouxe para Campos a unibiótica, que é uma terapia mundialmente conhecida, através de exercício físico, né? Cura praticamente todas as doenças com exercício físico e dieta alimentar. Mas eu procurava muitas vezes, para trazer esse trabalho meu, procurava as instituições, e o carro-chefe na época sempre era como mestre de capoeira, que eu entendia que era uma coisa de peso. Você, para fazer uma faculdade, você leva quantos anos estudando? Primário, estudo, você quer fazer faculdade e tal, para receber um diploma lá, e não é nem doutor. Aí tem que estudar mais para fazer mestrado, para depois fazer doutorado, né? Então, para você chegar a um mestrado em uma atividade qualquer, são muitos anos de prática, de estudo, de dedicação que você faz. Então, para você chegar a um mestrado de uma arte marcial, não é menos do que isso. Entendeu? Não é menos. Então eu me considero e considerava na época dignos de receber o respeito do poder público como mestre de capoeira, como fosse um mestre em ciências qualquer. Então, como eu estava falando, o poder público ele não valoriza o mestre de capoeira. Esse é um grande defeito do brasileiro. Eu morei fora do Brasil, eu dei aula de artes marciais fora do Brasil, inclusive de capoeira, lá em Bahrein, Oriente Médio. Lá eles valorizam demais. O brasileiro, ele não valoriza o que é dele mesmo, né? O cara lá pula de um morro abaixo, lá 2 irmãos malucos lá com um planador, o cara diz que inventou avião. O brasileiro roda a Torre Eiffel e a gente ainda fica na dúvida se o cara é brasileiro mesmo, se ele inventou o avião ou não. Porque nós não valorizamos o nosso potencial que o brasileiro tem. E a arte brasileira, genuinamente brasileira, que é a capoeira, ela no lugar do mundo que ela é menos bem vista é no próprio Brasil, pela própria população e pelo poder público. Grande parte por culpa dos próprios capoeiristas. Mas é um ranço que a gente tem que banir da nossa sociedade. É uma arte marcial tão rica em tantos aspectos, no aspecto físico, motor, artístico, terapêutico, e ela tem um leque enorme, porque eu sou professor de outras artes, eu posso comparar uma com a outra. Ela tem um leque enorme e para os brasileiros não tem um valor. Quando você chega num poder público
para trazer um projeto, eu era mais respeitado como instrutor de Tai Chi Chuan do que como mestre de capoeira, que para mim era uma lástima, era uma vergonha uma situação dessa. Como eu disse, a capoeira para mim foi sempre mais lazer do que profissional. A não ser nesse trabalho especificamente do Gungidé, que a gente introduziu a capoeira. Não era capoeira para idosos, como muita gente falava. Era uma arte onde tinha técnicas terapêuticas englobadas nela, mas ela trazia da capoeira a música, a ginga, o movimento, algumas coisas que não são da capoeira, mas são agregadas à capoeira, como samba de roda, puxada de rede, maculelê. Ou seja, eu peguei a cultura do Brasil, coloquei ali e também coloquei alguns fundamentos de culturas orientais, a respiração do Tai Chi Chuan, essas coisas assim, para a gente fazer um complexo de atividades, né, que pudesse ter um resultado mais efetivo nas pessoas, principalmente de terceira idade. Eu tenho muito respeito pelos 3 mestres que eu tive. Embora também eles, por motivos profissionais e escolha, que não precisavam viver da capoeira, eles tiveram um período relativamente curto na contribuição na capoeira, mas eu considero eles 3, pelo motivo que eles conseguiam unir vários aspectos que, para mim, é muito importante para um profissional, principalmente para um mestre, que é conhecimento técnico, habilidade técnica, moral e ética. Então, você encontra muitos que fazem uma determinada arte, que às vezes tem um conhecimento muito grande e não tem uma técnica muito boa. Às vezes tem até uma técnica boa, tem um conhecimento bom, mas sua vida como professor, como cidadão, não é uma vida exemplar. Então, não tem como a gente colocar uma pessoa subdividida. Ela é um todo, ela é o que ela é, como profissional, como marido, como mulher, como pai, como tudo. Então, eu considero os 3, assim, um espelho. Hoje, embora muita gente faça assim umas controvérsias, tem muitas opiniões contrárias, hoje eu admiro muito o professor, que para mim eu consideraria mestre. Se ele estivesse na minha associação, eu daria o certificado dele de mestre, que é o professor Algodão, né, pelo trabalho dele e tudo. Sim, era mestre de Timbó, que foi graduado na mesma época minha, porém que era o mestre Cabrita, né, o próprio mestre Cabrita. A geração que reacendeu e que começou a dar oficialidade à capoeira em Campos foi Paulinho, Vinícius, Ralph, Cabrita, Olivan. Tem mais, perdoe aí eu não falar, né? Foi essa geração, primeira. A segunda geração veio eu, Teco, Celso, Magno, o Negão Mar, foram a segunda geração, que o Delson, mestre Delson, foi a segunda geração. Mestre Caveira, Jorginho Caveira, Amaro Caixa Seca, são os apelidos que tinham, são a segunda geração. A partir desses aí, me perdoe aí que eu não comentei o nome de outro, né, que a gente acaba esquecendo, Aloysio, né, esses mestres todos aí que começaram a vir, aí vieram os outros. E depois começaram a vir pessoas de fora, que foram formados por outros mestres e tal. Aí já tinha várias academias em Campos, né? A academia, um detalhe que eu gostaria de abordar, a academia nossa, além de ela ter sido a primeira academia, ela foi a primeira academia, foi o primeiro capoeirista de Campos
a usar o que é hoje muito comum, que é a calça de malha, que ninguém usava, ela era de tipo algodão, de linho, aquele coisa duro, de pano. Nós fomos o primeiro a usar com aquela pantalona e fomos os primeiros a usar com um emblema, aqui feito por circunscreen ainda, né? E fomos muito criticados por usar essas coisas, que as calças eram até o joelho, abaixo do joelho, 4 dedos, né? Fomos muito criticados, que a gente ousou a fazer o que os outros não faziam na época. Eu tive vários. Assim. Na verdade, eu sou um mestre que não gosto de tocar berimbau, não gosto de cantar, tenho uma voz horrível para cantar. Prefiro não cantar do que ficar com aquela voz de taquara rachada, os outros forçando a barra ali. Eu gosto de jogar capoeira. Eu sou um jogador de capoeira. Eu gosto de jogar. Até hoje, quando eu dou aula de alguma coisa, eu treino com o aluno. Eu não treino, mando o aluno fazer. Eu faço com ele. Eu treino com o aluno. E eu tive vários. Eu jogava muito capoeira. Mas foi um jogo assim que me marcou muito. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos. Foi um jogo que o bicho pegou mesmo com Suassuna, em Macaé. Suassuna foi em Macaé e como uma criança de 15 anos, a gente é muito exaltado, muito coisa, né? E eu dei uma meia-lua jogada, ele entrou por baixo, e meio caí sobre as costas dele e caí negativo no chão. Eu achei aquilo um afronto, porque minha meia-lua era muito rápida. E eu achei um afronto. Aí dali mesmo, eu dei um martelo amarrado, bateu no pescoço dele e o pau cantou. Mas depois ele veio falar comigo e tal, me acalmou, né? Eu como jovem, todo agitado, né? Ele me acalmou com a experiência que ele tinha, né, de mestre já e tal. E aí depois eu abracei ele, fiquei muito feliz, né, pela atitude dele e tal. Aquilo me gravou muito, porque aquilo foi uma lição dentro da capoeira. Primeiro, para eu aprender conviver com o jogo, com a perca, com a queda do próprio jogo, né? E segundo, que foi a grande aula que eu tive de como você respeitar uma hierarquia que eu até então não conhecia, de uma hierarquia dentro da arte marcial. Eu, como um aluno, na época, se não me engano, eu estava indo para contramestre, nem era contramestre ainda, e eu, como aluno, né, me exaltei, e aquilo foi uma lição muito grande, e eu acho que muitos capoeiristas de hoje, apesar de ter muita informação e tudo, precisariam passar por uma experiência que eu passei para ter o mesmo respeito pelos mestres que tem muito pouco respeito aí pela hierarquia dos mestres aí. O que eu vou falar aqui, de coração, falando sério, de coração, eu espero que daqui a 30 anos você bata no meu ombro e fala assim, mestre, você estava muito enganado. E talvez eu possa estar enganado por ações como vocês estão fazendo agora, de registrar, de trazer um conhecimento para a sociedade da capoeira e tal, talvez mude esse panorama. Mas se eu ver o panorama futuro baseado do que é o momento, eu vejo a capoeira nem ser falada mais, quanto mais jogada, dentro do Brasil. A capoeira sendo registrada na China, nos Estados Unidos, na Europa, qualquer país da Europa lá, como a arte deles, e aqui no Brasil está morta. Pelo descaso que a capoeira tem das autoridades, como cultura e tudo. Em outro país, as artes marciais de outros países, elas são quase que endeusadas como cultura nacional. Na China, o Kung Fu, todas as linhas do Kung Fu, tanto da linha interior como exterior, eles são assim, você faz faculdade, você entra para lá e você treina a vida toda, você ganha do governo para lutar, para aprender, para ficar bom, para se especializar naquilo ali. Você ganha do governo para você estudar e manter a tradição do país.
Aqui, quando você vai buscar recurso para você atuar naquilo ali, você não consegue. Quando é o interesse dizer que a capoeira não é luta, porque não pode ser apoiado como luta, ele fala que é arte, que é cultura. Mas quando é do interesse de não apoiar como uma cultura, fala que não pode apoiar por cultura porque é luta. E quando não tem interesse dos dois, fala que a capoeira é coisa de marginal. Ou seja, é um futuro muito triste que eu vejo se a gente caminhar por onde está caminhando. É preciso ter ações, como vocês estão fazendo, de registrar, ações de levar para a sociedade, conhecer a arte da capoeira, valorizar a arte como arte brasileira, valorizar como cultura brasileira, né? A gente precisa valorizar nossas coisas. A Amazônia está sendo tomada ali, está sendo tirada das nossas mãos, com interesse de países lá, não só em minério, coisa não, outros interesses. Porque o brasileiro, para o brasileiro, aquilo é um mato. A capoeira é uma coisa de marginal, veio do escravo. Toda a arte marcial veio do povo sofrido. A arte marcial é defesa. É a defesa do fraco contra a opressão do forte. Não existe arte marcial criada por elite. A arte marcial da elite, ela usava quem trouxe como escravo e tudo para proteger a elite, mas quem protegia era quem foi educado, quem desenvolveu aquilo ali para sobreviver. No Japão, na China, na Tailândia, em todo lugar do mundo. Por que denegrir a capoeira de uma arte que foi criada para libertar um povo? Eu acho que dois fatores, se esses dois fatores fossem melhorados, o todo seria melhorado. Primeiro, a visão dos próprios capoeiristas com relação à união, com relação a criar uma estrutura onde eles possam reivindicar os direitos deles, pedir os direitos deles, chegar, deixar essa coisa do personalismo, do que eu faço, e o meu trabalho é diferente do trabalho de ciclano, eu não misturo com fulano. Essa visão do capoeira, enquanto permanecer assim. Então, um ponto é esse, é a visão dos capoeiristas perante a arte que ele pratica para criar uma metodologia, criar uma estratégia empresarial com a capoeira. A capoeira tem que ser tratada como uma empresa. Se não for tratada como uma empresa, ela vai falir. Tudo, na sua casa, você tem que tratar a sua casa como uma empresa. Se você não tratar a sua casa como empresa, você fale dentro da sua casa, fale do seu relacionamento com a sua mulher, fale de tudo. Então, a capoeira tem que ser tratada como uma empresa, tá? Esse é um ponto. Outro ponto é que as instituições públicas, privadas, vejam a capoeira e tratem a capoeira e os capoeiristas de uma maneira também diferenciada. Porém, esse é o segundo patamar, porque se não houver a mudança na consciência dos capoeiristas, eles não conseguem mudar a consciência de outro que não é capoeirista. Então você tem que apresentar argumentos sólidos, verdadeiros, práticos, de uma mudança de postura, uma mudança cultural, valorizando aquilo ali, para que você tenha força de chegar e cobrar do poder público algo diferente. Então, não existe nada que você tem um lado só, toda moeda tem dois lados. Você tem que ter uma ação para essa ação ter uma reação. Não tem como você querer que tenha uma reação sem você criar uma ação diferente, né? Einstein dizia, fazer as mesmas coisas do mesmo jeito e pensar que vai ter resultado diferente é burrice, é insensatez. Você faz as mesmas coisas, né? Trata a capoeira do mesmo jeito, se relaciona na capoeira do mesmo jeito e quer que o poder público veja a capoeira diferente, não vai ver nunca. Então tem que haver uma mudança sim, tem que haver
cursos. Curso para os mestres de capoeira. Porque o mestre de capoeira acha que ele sabe tudo, não sabe nada. Ele não sabe nada. O universo da capoeira é um nada perto do universo de conhecimento humano. Ele não sabe nada. Tem que vir alguém que tenha uma especialidade em relacionamento, um coach que tem ali, e passe para ele visões diferentes, que aí ele agrega a atividade dele dentro da capoeira, e aí ela muda. Então tem que ter humildade para aprender, para sentar em uma cadeira e ouvir alguém que saiba falar, explicar o que ele nem viu ainda, nem sabe que existe. Então tem que mudar a mente dessas pessoas, entendeu? Só mudando a mente dos mestres, os mestres podem mudar a mente dos alunos. Os alunos, não existe mau aluno, existe aluno que copia o mau mestre. O mau aluno, se o mestre for bom, se ele for mau aluno, ele sai, ele não fica. Se ele não quiser melhorar, ele sai, ele não continua aluno do mestre. Se ele continuou, é porque o mestre é o perfil dele, é o espelho dele. Então, os mestres têm que melhorar, os alunos melhorarem, dos alunos, e assim perpetuar geração de cada vez pessoas melhores. Eu tenho uma filosofia na minha vida em tudo que faço, em todas as profissões que eu liguei. Eu fui inspetor de ultrassom em plataforma e tudo. Eu tenho uma filosofia. Tudo o que eu faço, tudo que eu ensino o cara para ser melhor do que eu. Eu não ensino para ele estar sempre subjugado a mim. Eu sou o bambambam e ele está sempre abaixo de mim. Eu sempre ensino ao meu aluno para que ele seja melhor do que eu. E ensino para ele ensinar o aluno dele que seja melhor do que ele e assim sucessivamente. Para que a gente tenha uma escala progressiva de conhecimento e de técnicas de fundamento. Não uma escala descendo. O aluno meu é pior do que eu sou, o aluno do aluno dele é pior do que ele, o aluno... São gerações de piores. Chega o último... Entendeu? Você tem que ter uma geração de melhores, né? O pai quer sempre que o filho seja melhor do que ele, tenha uma vida melhor, tenha mais educação, tenha uma vida mais confortável. Sempre o pai espera que o filho... Né? E o mestre é um pai. Né? Essa é a minha visão. Eu acho que esse momento onde que os capoeiristas fizeram o curso de educação física pelo CREF lá no Rio, foi um grande momento, porque de certa maneira a gente recebeu um certificado que era mais reconhecido pela sociedade, né, através do CREF, e também naquele momento a gente teve a oportunidade de receber oficialmente, com documentos, o reconhecimento da Federação e da Confederação Brasileira de Capoeira, né, da graduação que todos nós tínhamos. Né? Eu recebi, por exemplo, de mestre lá, não recebi a graduação de mestre, mas recebi o reconhecimento daquela graduação, que eu não tinha documentos até então. Então, eu acho que esse marco foi muito importante para Campos. Eu volto a dizer que esses mestres todos, que hoje são mestres, mas que a partir de Ronald, do Paulinho Vinícius, Ralph Cabrita e Piolho e tantos outros aí, a partir deles, eles começaram a criar a capoeira como uma instituição propriamente dita, que até então era a capoeira de rua, né? Não é que a capoeira de rua fosse nada ruim, muito pelo contrário, mas ela não tinha nem cacuete de ter uma norma, de ter um procedimento. Embora hoje também na capoeira a gente não encontre muito isso, porque você tem normas e procedimento dentro da sua associação, que não quer dizer que seja igualzinha à minha associação. Qual é a graduação da capoeira hoje em Campos? Em Campos não, no Brasil. Cada associação tem uma, de cores, de tempo, de graduar e tudo.
Mas você vê um karatê, judô, kung fu, taekwondo, todas elas têm a mesma graduação, a mesma sequência de faixa que tem lá na Coreia, no Japão, na China e aqui no Brasil. Você normatizou aquilo ali, dando para aquilo ali uma certa visão de organização. Agora, quando cada um começa a se desmembrar e fazer a sua própria organização, tem até pontos positivos nisso, mas passa a ter o ponto negativo, porque você, por exemplo, eu sou corda branca, porque eu sigo a graduação criada pelo mestre Mendonça da federação antigamente, né? O instrutor, né? Professor ou instrutor? Monitor é a mesma graduação de que quando eu era mestre. Primeira graduação de mestre, que é verde e branco. Então, se eu botar um verde e branco hoje, que era a graduação de mestre de quando eu fui formado, eu não sou considerado um mestre. Por essa associação que a graduação dela não é mestre. A minha corda branca se confunde com a corda crua de um aluno que entrou hoje. Se eu chegar ali com a corda crua ali e ninguém me chamar de mestre, eu sou um aluno novo. Entendeu? Então, você não vê isso nas outras artes marciais. Essas coisas têm que ser sentada, repensada. É muito difícil? É difícil sim. Mas enquanto tiver o ego, né? Se acabar o ego, não é tão difícil assim. Eu vou fazer assim porque é na minha tradição, da minha assim, aí ninguém quer abrir mão. Você fez essa pergunta aí, eu lembro que uma vez na academia de mestre Timbó, fizeram uma pergunta dessa assim para os alunos, eu estava lá, e eu muito empolgado, muito coisa capoeira, eu inflamei de emoção, e citei aquela música que fala, né, não deixa o samba morrer, né, para ficar para a geração e tal. E em poucos meses eu estava fazendo taekwondo e fiquei surpreendido pela organização, pela coisa do taekwondo. E fiquei muito triste quando comparei da capoeira com o taekwondo na época. Fazia na época com o mestre Lee, com o professor, que hoje é mestre, mas era na época o professor Marcelino. E então, essa pergunta, o que eu poderia deixar para os capoeiristas de hoje, eu deixaria não para eles, não, eu deixaria para os mestres mesmo. Isso tudo que eu falei aqui. Ser mais humilde, sentar, rever posições, rever estratégia para que a capoeira cresça, perdure, ser mais profissional da capoeira, menos jogador e tocador de birimbau e mais profissional. O profissional, ele zela pela empresa dele, ele cria lastro na empresa dele, ele cria relacionamento da empresa dele. O empresário, ele faz isso. Você é um empresário da capoeira. Tocador de birimbau e jogador de capoeira, a gente tem a balde, tem um monte. O que falta é um empresário. A gente tem um exemplo, eu posso citar aqui, não sou da associação dele, mas falo que é o mestre Camisa, que é um empresário de capoeira. Entendeu? Organiza a coisa dele com uma visão empresarial. Então, isso que eu passaria para os mestres. Passando isso para os mestres, com certeza os alunos vão herdar isso daí. Vão herdar.